Vandrei, até agora a gente falou sobre o seu trabalho com tecnologia, a gente já passou pela sua... Mais passamos pelas informações que você tem do Espiritismo do que propriamente da sua conexão com a doutrina, né? Falamos também eu trouxe para você várias perspectivas ruins de futuro acerca da IA e etc, né? Ou das tecnologias. E agora, de perspectiva de coisas boas, como você enxerga ou quais perspectivas você tem para que a inteligência artificial ou a tecnologia nos faça crescer mais, que a sociedade evolua mais enquanto tecnologia mesmo, tecnologicamente, falando assim, porque nós temos, igual, como eu disse, robôs que estão nos ajudando na limpeza de casa. Já vi o desenvolvimento de robôs que cozinham já, conseguem pegar a comida e fazer o cozimento do alimento ali. Eu já vi nanotecnologia avançando bastante também na gestão das doenças, né? Nós temos, então, vários desenvolvimentos, né, de estruturas tecnológicas que preveem um futuro, que tentam nos apontar para um futuro de soluções de problemas. O que você tem, assim, de informação? Se tem algumas coisas que você já prevê que vão acontecer no futuro, assim, relacionadas à tecnologia, o lado bom dessas implementações, etc. E até no seu trabalho mesmo, sim, nos seus... nas suas programações. Enquanto espírita, a perspectiva ela é sempre muito boa, né? Nós temos um único objetivo, que é nos tornarmos espíritos perfeitos, né? O grande prêmio da perfeição é a felicidade. Então, ser feliz é o que nós todos queremos. Todas as nossas ações aqui na Terra, elas são pautadas com base na felicidade. E a tecnologia, ela faz parte desse processo, né? Você mesmo colocou lá, tem um robozinho que vai lá e limpa a casa. Eu tenho um lá em casa, né? Por quê? Minha esposa trabalha, eu trabalho, meu filho na escola. Então, assim, nós temos uma pessoa que vai lá, carinhosamente faz a limpeza uma vez por semana em casa, mas uma vez só a limpeza não é suficiente. Uhum. Então, adquirimos um robozinho que, diga-se de passagem, é uma maravilha, né? Ela vai, ela limpa, ela passa pano, fica muito limpinha a casa, né? E o trabalho que eu tenho é só do quê? Levantar alguns móveis que estão no chão ali para ela poder passar naquele local. Porque ela mapeia a casa, ela vai querer passar naquele local. Bom, que perspectiva mais boa do que essa? Em relação à tecnologia, né, que as máquinas fazerem para nós aquilo que toma o nosso tempo, que torna a nossa vida mais cansativa, de certa forma, em alguns pontos, mais difícil. Então, não tem como ver isso como uma perspectiva ruim, né? A inteligência artificial, ela vai, num futuro, se a humanidade assim, né, o fizer, ocupar um lugar, né, que hoje a humanidade ocupa e que é muito doloroso. Muitas pessoas, por exemplo, chegaram e falaram assim, mas colocaram as colheitadeiras que agora está colhendo a cana sozinho, que não precisa nem de motorista. Uhum. Né? Ou se tem um motorista, mas tiraram, né, o trabalho da pessoa que vai lá e colhe a cana. Faz parte do progresso. No primeiro momento, sim, uma notícia triste, né? Mas já se perguntou quanto é sofrido colher cana? Rapaz, aquilo debaixo de sol, numa situação precária, aquilo foi queimado recentemente, aquela fuligem, o quanto é ruim para essa pessoa exercer essa função. O que a humanidade vai ter que descobrir daqui para frente é como se reinventar. Ressignificar. Vai ter que ressignificar as coisas, né? Por exemplo, esse que estava na lavoura lá, ele tem que ver que foi importante a retirada dele naquele momento, talvez gere um constrangimento inicial, mas se ele for lá e entender que ele tem que progredir, né? Buscar um conhecimento mínimo necessário para realizar uma outra tarefa que seja menos constrangedora do que essa, que impute menos sofrimento e menos dor, né? Então vai ser importante para a sociedade esse movimento. Eu acho que o nosso foco, né, tendo sempre uma perspectiva muito boa de futuro, é a gente começar a pensar enquanto sociedade o que nós vamos fazer depois que as máquinas assumirem, né, boa parte do trabalho, né, braçal das funções. Porque hoje nós não temos essa resposta. É por isso que a gente tem que parar para pensar. Eu vou ficar na internet o dia inteiro só vendo vídeo? Isso vai cansar uma hora. E o que nós vamos fazer? Então a gente vai ter que resgatar algumas coisas, resgatar uma vivência mais próxima das pessoas, porque no fundo, o que a gente gosta é de estar próximo de outras pessoas, né? E dentro desse convívio, talvez estudar mais do que nós estudamos. Porque o grande problema atual da sociedade que eu vejo é assim, quando a gente
ganhe uma tecnologia que nos libera o tempo, ao invés da gente aplicar o tempo de forma diferente, mais construtiva, a gente aplica ele para tentar ganhar mais dinheiro. Sempre aquela ganância do dinheiro e do poder. Que se as máquinas assumirem, como é a previsão, né, de alguns visionários, nós não vamos ter necessidade de mais ganhar dinheiro, porque nós não vamos produzir nada nesse sentido. O que vai sobrar para a gente produzir, né? Então, o Elon Musk chega a arriscar que todo mundo vai ganhar um salário, né, todo mundo igual, para ter um salário para gastar. Mas por que eu vou ter um salário para gastar se as máquinas vão produzir, se eu posso simplesmente fazer consumo daquilo que elas estão produzindo? No fundo, o que nós vamos fazer? Né? Num primeiro momento assusta. Né? A gente não sabe, porque a gente meio que foi projetado pela forma como é o nosso sistema atual, econômico, político, para nascer, estudar para ter uma profissão, trabalhar para ganhar dinheiro, para sustentar a família. Nós somos projetados para isso. De certa forma, nós somos doutrinados para isso. E a gente vai ter que quebrar esse elo mais cedo ou mais tarde. E nós já vemos muitas outras pessoas quebrando, ou pelo menos se reinventando enquanto profissão. Né? Ainda continua a profissão, mas se reinventando. Pessoas com vidas mais livres. Eu vejo pessoas viajando o mundo hoje, só filmando, ganhando dinheiro com base nisso. Óbvio. Mas elas já estão vivendo de uma forma diferente que ninguém ousaria falar que viveria dessa forma. Nós vemos hoje, por exemplo, pessoas adeptas do minimalismo, né, que vivem do mínimo. Então, pessoas que às vezes vivem a vida viajando, trabalham o suficiente para ganhar o mínimo para se sustentar, mas ter uma vida livre, para viver experiências com outras pessoas, trocar figurinha, ajudar. Se eu passo pela África, naquele momento que ali estou, eu vou ajudar aquelas pessoas que estão numa maior carência. Então vai trocando informações, vai trocando experiência. Isso ajuda no progresso dessa pessoa e colabora com aqueles que estão numa condição mais difícil. Não estou falando que vai ser assim, mas será que não é um pensamento? Será que a gente, forma de enxergar, uma forma de enxergar? Será que a gente não está tão preso nessa questão do trabalho que não existam outras formas de vida que de repente vai ser muito mais agradável, vai promover mais progresso do que só essa que nós vivemos? O tempo vai dizer, mas minha opinião, aí é a opinião minha mesmo, eu vejo com boas perspectivas.